Olá pessoal, vamos dando continuidade ao nosso estudo. O tema de hoje é a independência das colônias da América Espanhola. Com o desenvolvimento econômico aliado à nova tendência ideológica que confrontou o antigo regime adotando o racionalismo como padrão, surgem as revoluções buscando o fim do privilégio, o fim do absolutismo, aspiravam à liberdade política, à igualdade jurídica e à tolerância. Ideias estas que se espalharam por diversos meios e que soaram como música aos ouvidos das colônias que buscavam a liberdade. Nas Américas, o fim do antigo regime estava decretado. A oportunidade surge. Espanha invadida por forças francesas. Certo sabor de autonomia pairava com as juntas governativas. Sabor de certa liberdade que jamais abandonariam. Já estavam convictos. Essa motivação espalhou-se por toda a colônia espanhola, não mais como música, mas sim com sangue e lágrimas. Os movimentos contavam com apoios externos, interesses à vista. Emancipações surgem, aqui e acolá, mas é o povo, com um grito de dolores, que buscava uma revolta popular. Logo foi sufocada pela elite e a coroa. A revolução era burguesa. Bom, pessoal, vamos discorrer de início, superficialmente, sobre alguns aspectos importantes no processo da colonização espanhola, para assim depois entrarmos nos antecedentes e contextos do processo de independência das colônias espanholas. Vamos dar ênfase em suas aparências gerais. A gente vai citar o México como um exemplo, onde tinha a revolta popular. As demais situações a gente vai deixar para uma outra oportunidade para podermos adentrarmos. Então a gente vai ficar hoje nos aspectos gerais. Trouxemos nesse slide um fragmento de um texto da professora Janice Teodora sob o título Independência ou Pseudo-Independência, uma reflexão sobre esse tema. E vamos lendo. O processo de independência latino-americano precisou enfrentar problemas complexos devido às suas enormes raízes coloniais. Aqui entra o processo de aculturamento através da igreja e através de cartilhas de doutrinação que a gente vai ver um pouco mais um pouco à frente. Era impossível arrancar uma cultura que havia penetrado tão fundo. Entra aqui um processo de que as tradições anteriores haviam se perdido durante o tempo, né? O resultado foi que as independências ficaram sempre pela metade. As minorias favorecidas e as minorias desfavorecidas não necessitavam romper com todas as formas de dominação. Muitos dos antigos referenciais europeus, trabalhados pela aristocracia nativa, agradavam aos latino-americanos. A identidade latino-americana forjada durante todo o período colonial não precisava negar sua vertente europeia. De preferência, podia conciliar sua tradição cultural, rompendo apenas politicamente com a coroa, ou seja, culturalmente ligado à Europa. A independência das Américas espanhola e portuguesa foi incorporada pela história, mas não revolucionou. A autora buscava, nesse momento, um entendimento mais profundo do que só a mera palavra chamada independência. Ela estava tentando nos dizer que nem sempre a independência política e econômica significa uma independência cultural. Uma independência que viesse romper com aquelas antigas tradições coloniais. Sobre isso, o tema que ela reporta, e é sobre isso que a gente vai tentar, no caso, reflexionar, né? É um tema bastante interessante para a gente pensar. Buscavam a liberdade política e econômica e mantendo a estrutura social no modelo tradicional, sem igualdade de direito, né?
apesar da liberdade, ela não foi assim bem concreta com a independência. Houve assim muitas nações que precisavam de apoio financeiro externo, pois as lutas, o tempo de luta causaram bastante prejuízos, né? E precisavam se estruturar. Esse novo vínculo acabaram condicionando eles a essas novas nações a grandes potências europeias e norte-americana, principalmente, que davam aportes financeiros, né? E que de certa forma influenciavam eles não só economicamente, mas politicamente, porque um está atrelado ao outro. Então, nesse pensamento de que houve uma independência política, mas não houve uma estruturação social, e de que depois da independência política acabaram sendo reféns também da economia, né? Precisavam de outras potências para assim se estruturarem. Nessa perspectiva, podemos dizer que eles se tornaram, entre aspas, dependentes, inclusive na política. Bom, pessoal, trouxemos aqui um esquema de recordação para antes partirmos mais detidamente nos antecedentes, tá? E no contexto. Aqui temos um esquema aqui linearmente, desde a construção dos estados absolutistas até a colonização da América, e aqui o desenvolvimento comercial, desenvolvimento de capital, né? Desenvolvimento financeiro, as novas identidades ideológicas que conseguiram trazer revoluções e mudanças no nosso panorama. A gente vai falar um pouquinho de cada um, superficialmente, muito calmo, tranquilo, sem aprofundarmos, de uma maneira superficial, só para questão de lembrança, tá, pessoal? Então, a gente lembrando que esse esquema demonstra de uma forma ampla os caminhos percorridos desde o fim da economia feudal com o renascimento do comércio, surgindo uma nova classe, os burgueses, que naquele momento aliam-se aos reis, né? Unificando e centralizando o poder. Outrora fragmentado politicamente e economicamente em feudos. Lembram dos feudos? Né? E eram comandados pelos senhores feudais, que não eram nobres, né? Faziam aquele sistema. Com o poder centralizado, o rei se torna absoluto. Adota o mercantilismo como sistema econômico. O metalismo, ou seja, uma das características do mercantilismo, fora outras, o metalismo, ou seja, a riqueza de um estado era baseada pela quantidade de ouro e prata, né? Então, com a busca alternativa de rotas comerciais para as Índias, que não fosse pelo Mediterrâneo, encorajou os estados de Portugal e Espanha, que no momento eram grandes potências, que foram financiados pela burguesia, que possibilitou aquisições de novas tecnologias que favorecessem essas novas experiências. E essas novas experiências surge o advento das grandes navegações, que encontram novas terras estas chamadas de Novo Mundo, que eram ricas em minérios, abundante e fértil para praticarem a monocultura. A gente pode lembrar aqui da cana-de-açúcar e da cultura do café, para exportação, surgindo assim a mão de obra escrava, primeiramente por os indígenas e mais tarde os africanos. No entanto, as riquezas extraídas e produzidas no mundo novo proporcionavam uma prosperidade, né? E o desenvolvimento do comércio. E essa prosperidade nos trouxe capital. Ou seja, a colonização da América trouxe riquezas, prosperidade para a Europa e trouxe um acúmulo de capital que
proporcionou a Revolução Industrial e a criação do capitalismo, e que fez surgir a burguesia industrial. Já não era mais comércio de manufatura, agora era comércio de larga escala, possibilitando assim os estados liberais, que só conseguiram ser liberais a partir de uma revolução ideológica chamada Iluminismo, que proporcionou revoluções burguesas, primeira revolução na Inglaterra, revoluções nos Estados Unidos, revoluções na França, que possibilitou uma maior liberdade. Liberdade essas que proporcionaram os estados liberais, né? Continuando, né? Depois, aos poucos foram revolucionando o capitalismo, né? Com o acúmulo de capital. Aos poucos foi revolucionando a economia, surgindo as indústrias que modificou as características da produção, transformando a sociedade que agora abandonava o campo em busca do trabalho nas fábricas. E ao mesmo tempo, essas revoluções políticas estavam acontecendo através dos ideais iluministas e de grandes pensadores como Locke, Rousseau, Montesquieu, Adam Smith, grande pensador econômico. Queriam o fim dos privilégios, queriam igualdade jurídica, queriam a participação na política, queriam a liberdade política, liberdade religiosa com a tolerância, fim da intolerância, queriam o fim do mercantilismo, buscavam o liberalismo, menos intervenção estatal e, por fim, uma construção dos estados liberais na república ou monarquia constitucionalista, né? O antigo regime e a igreja estavam sob críticas severas. A França revolucionária surgia como símbolo destas mudanças e, através da violência, tentava impor seu regime com guerras e invasões, aí no caso, invasões napoleônicas, né? Guerras napoleônicas, de forma radical, que logo sucumbiu às forças conservadoras. Lembram do Tratado de Viena e da Santa Aliança. Forças conservadoras essas que buscavam restaurar o antigo regime, mas que com o tempo foram derrotadas pelas novas ideias iluministas. Esse cenário, gente, de liberdade econômica, política e igualdade jurídica tiveram seus frutos levados por estudantes das colônias para a América, né? Estes ideais passaram a motivar, sobretudo, aos colonos da elite crioula, que apenas esperava contar com um cenário perfeito para esta ação. Este esquema nos possibilitou traçar uma rota para entendermos um pouquinho como chegamos até esse presente do passado. Aqui eu estou trazendo aqui aspectos do antigo regime, essa palavra do Visconde de Bonald, 1754 a 1840, onde ele traça perfeitamente nessas três frases o que é o absolutismo. O poder do rei, absoluto e independente dos homens, é a causa. Os seus ministros, a nobreza, que executam a vontade dele, são os meios. A sociedade dos súditos, que obedece é o efeito. Claramente a gente vê que a parte da população só tinha o ato de obedecer, nada mais, né? Com essas considerações sobre o modelo absolutista, veremos o quanto as colônias americanas eram suscetíveis a doutrinações impostas pela cultura europeia. A gente vai dar uma visualizada aqui numa carta de continuidade. A gente traz aqui um exemplo de educação na colonização América Espanhola, mais detidamente na província do Paraguai, e vamos tentar ler sobre esse tema, que é bastante interessante para a gente compreender como era a cultura, como era a educação aos povos
que ali residiam, que eram escravizados praticamente, compulsoriamente, né? Quem sois vós? Sou um fiel vassalo do rei da Espanha. A doutrinação, né? Quem é o rei da Espanha? É um senhor tão absoluto que não existe outro que lhe seja superior na terra. Como se chama? O senhor Dom Carlos IV. De onde vem seu poder real? Do próprio Deus. Sua pessoa é sagrada? Sim, pátria. Por que é sagrada? Por causa do seu cargo. Porque o rei representa Deus. Porque é escolhido por sua providência para a execução de seus planos. Quais são as características da autoridade real? Primeiro, ser sagrada. Segundo, ser paternal. Terceiro, ser absoluto. Quarto, ser racional. Então, vocês veem aqui que a questão do pensamento era o último, né? Você tinha que atender às obrigações de uma maneira cega, e o pensar nisso era a última condição. Não tinha nem como pensar, aliás. Esse quarto aqui eu até descaracterizava. Colocou por colocar. Se a pessoa questionasse, o rei trabalha como ministro de Deus e seus representantes? Sim, porque o meio dele governa seu império. Por meio dele governa seu império. Que pecado se comete atacando a pessoa do rei? Sacrilégio. Então, se você fosse racional, você tentaria entender por que disso, né? Isso é um sacrilégio. Mas por que é sacrilégio? Porque os reis são ungidos com óleos sagrados e porque recebem seu poder soberano do mesmo Deus. É conveniente respeitar o rei? Sim, como coisa sagrada. O que merece quem não age assim? É digno de morte. Quais são os outros a quem estamos subordinados? A todos aqueles a quem ele delega sua autoridade, como seus enviados para aprovação das boas ações e castigo das más. Quando os funcionários não cumprem suas obrigações, é preciso respeitá-los? Sim, padre. Devemos respeitar não só aos bons e moderados, mas também aos incômodos, preguiçosos e injustos. Qual é a primeira obrigação de um cristão? Depois de amar, temer e servir a Deus e obedecer às suas santas leis, ter inteiro respeito, amor, fidelidade e obediência ao rei. Porque isso é um preceito de Deus e a ordem que ele estabeleceu para o governo do mundo, e quem assim não age desobedece ao próprio Deus, como ensina o apóstolo São Paulo. Interessante ver que nessa última resposta aqui é o elo entre a igreja e o rei, né? Depois de amar e temer e servir a Deus, desígnios da igreja, depois é fidelidade e obediência ao rei. É um casamento perfeito do absolutismo, e era isso que era ensinado às pessoas que ali residiam, né? Os filhos dos colonos que ali estavam, para obedecer ao rei e para manter aquele status quo de, ou quem ousasse pensar o contrário era condenado à morte. Daí a gente vê a importância dos ideais iluministas e o quanto sofreram para que esses ideais permanecessem, à custa de muita luta, guerra, sangue e lágrima, né? Os espanhóis na América. É muito natural que quando os espanhóis chegaram aqui na América, eles estavam em busca de ouro e prata, como dissemos logo atrás, sobre o metalismo, né? A riqueza da nação naquele momento era tida como quem tivesse ouro e prata. E ao chegarmos na América não foi muito diferente. A primeira coisa que eles buscavam ali eram esses minérios. E houve muitas pilhagens, né? Podemos dizer assim, essa relação de exploração, porque vieram do velho mundo e aqui chegaram e nesse modelo acabaram retirando as riquezas do novo mundo e levando para o velho mundo, que é a Europa, e onde trouxe aquela prosperidade que gerou o capitalismo mais na frente. Mas isso aí foi bastante desumano, né? Porque os indígenas que ali estavam
trabalhavam de modo compulsório, obrigados, e mais tarde vieram os africanos. E para não delongarmos muito nesse tema, a gente vai fazer uma leitura aqui do Eduardo Galeano, que ele expressa muito bem o que aconteceu com esses indígenas que ali estavam na exploração do minério. Em 300 anos, a rica montanha de Potosí queimou 8 milhões de vidas. Os índios eram arrancados das comunidades agrícolas e empurrados junto com as suas mulheres e seus filhos rumo às minas. De cada 10 que iam aos altos páramos gelados, 7 nunca regressavam. Luiz Capote, dono de minas e de engenhos, escreveu que os caminhos estavam tão cobertos que parecia que se mudava o reino. Nas comunidades, os indígenas viram voltar muitas aflitas e sem maridos e muitos órfãos sem seus pais. Saibam que na mina esperavam 1000 mortos e desastres. Os espanhóis percorriam centenas de quilômetros em busca de mão de obra. Muitos dos índios morriam pelo caminho antes de chegar a Potosí. A conquista rompeu a base daquelas civilizações. Piores consequências do que o sangue e o fogo da guerra teve a implantação de uma economia mineira. Fonte Eduardo Galeano, que também trabalhou sob uma outra fonte de um dono do engenho. Esse pequeno recorte de trecho já demonstra como foram dizimados milhões de vidas dos indígenas, né? E é de se pensar que esse padrão acabou causando um ato de desumanidade e acabou causando também revoltas futuras de gerações de indígenas que lembravam desses atos aqui. Vale lembrar que, além desses trabalhos compulsórios que levaram a exterminar bastante indígenas, milhões deles, eles também foram exterminados por doenças que vieram trazidas pelos colonos, né? Também por atrocidades, né? Por questões de não obediência aos colonos, que fizeram com que fossem mortos. E a questão também das armas, né? Podemos dizer que os espanhóis trouxeram armas a qual os indígenas não tinham essa tecnologia, acabando sendo desfavorecidos com isso. E além disso, que é o pior de todos, foi a divisão entre tribos indígenas. Tinham revoltas entre elas, e os espanhóis aproveitaram bastante dessa divisão para apoiarem um contra o outro, e no final, aí esses que apoiaram também dizimaram mais à frente. Então aqui temos o sistema de exploração econômica, né? No qual os índios eram submetidos e no qual, lá na frente, na revolta de Tupac Amaru, foram uma das causas dessa revolta contra a coroa. Aqui está a mita, hábito inca adaptado pelos espanhóis, era a obrigação que os indígenas tinham de trabalhar durante 4 meses por ano em troca de baixos salários. Esses trabalhadores recebiam por seu trabalho cerca de 1/3 do salário de um trabalhador livre daquela época. Parte do salário era paga em moedas e parte em alimentos, tecidos e bebidas. Muitos deles se viciavam no consumo do álcool. Olha aqui, gente, consumo do álcool, né? Trago pelos espanhóis, e acabavam morrendo. Isso faz parte também da dizimação dos indígenas. Já a encomenda era o direito legado a um colono espanhol de exigir do indígena trabalho forçado ou tributos em gênero por certo período. Com o correr do tempo, esse privilégio passou a ser hereditário. Em troca do direito sobre a mão de obra indígena, o encomendeiro devia pagar tributos à metrópole e dar aos índios assistência material religiosa, isto é, cristianizá-los, né? Ou seja, catequizá-los ou torná-los cristãos. Essa era a ideia da igreja para ganhar mais adeptos, né? Lembra-se que lá no Velho Mundo a igreja estava perdendo
fiéis para o protestantismo. E uma das vindas dela para o Novo Mundo seria essa ideia. Mas, na prática, milhares de índios morriam de fome sem ter aprendido uma única oração cristã. Originária da Espanha, a encomenda foi o nervo de vida da América e da colonização espanhola. Estamos apenas lendo, não explicando, porque essa é uma matéria que a gente não está tratando dela agora, apenas relembrando, tá? Que esse foi um sistema de exploração econômica e eles eram tratados de uma maneira bastante desigual e exploradora, chegavam a trabalhar 16 horas por dia. E isso aí foi alimentando no decorrer do tempo uma resistência interna que mais adiante acabou se tornando externa. Aqui elencamos alguns tópicos sobre a administração das colônias espanholas, que também foi um fator de revolta dos crioulos. Tinha a Casa de Contratação, que era no sul da Espanha, que era onde controlava todas as transações comerciais da metrópole. Tinha o Pacto Colonial, esse aí bastante resistente pelos colonos de produtores, né? Porque a metrópole era obrigada a vender e comprar só entre eles. Eles não podiam fazer negócios com outras metrópoles. E tinha a organização político-administrativa, onde os vice-reinos seria justamente o ponto de elo de ligação da colônia americana para com a metrópole, né? Então foram criados 1, 2, 3, 4 vice-reinos. Tinha o vice-reino da Nova Espanha, né, no México. Aí ela percantava o oeste dos Estados Unidos, do México, parte da América Central. Tinha o vice-reino de Granada, formado pela Colômbia, Equador e Venezuela. E o vice-reino Peru e Nova Castela, formado pelo Peru e parte da Bolívia. E o vice-reino do Rio Prata, formado por Argentina, Uruguai, Paraguai e outras pequenas partes dos atuais Peru e Bolívia. Existiam as 5 capitanias. Elas não tinham muita população e por causa de não haverem minério, e elas serviam como áreas defensivas, bastante protegidas, e que serviam para proteger as colônias, né, no sentido armamentístico, de armas, né. E aqui, pessoal, temos um mapa, né, e esse mapa, olha, aqui era o vice-reino do Rio de Prata. Pegava toda essa região aqui, ó, onde compreende a Argentina, Paraguai, aqui do Peru, né? Nova Granada, que pega a Colômbia. Aí temos aqui as capitanias da Venezuela, Capitania Geral de Cuba e Capitania Geral de Flórida. Reparem bem aqui que eram todas elas elos defensivos, ou seja, a armada deles ficavam aqui, protegendo as regiões dos vice-reinos, tá? E havia capitanias aqui também na Guatemala, Capitania Geral do Chile, que protegiam essa região aqui. Veja que as capitanias formavam um elo defensivo. E os vice-reinos eram os representantes da coroa, aqui mesmo nas Américas. E aqui é a administração colonial. Fizemos um esquema, né? A Casa da Contratação de Sevilha, que organizava tudo, né? A gente pode ver que nesse formato administrativo podemos sentir a diferença aqui entre os chapetones e os crioulos, né? Tínhamos aqui os chapetones, que eram os colonos nascidos na Espanha, que gozavam de amplos poderes políticos e formavam a elite política. Eles administravam os vice-reinos, vejam só. E aqui tínhamos os cabildos, né? Que eram colonos descendentes de espanhóis nascidos na América, formavam elite econômica, leia-se burgueses, e participavam da vida política local apenas. Mas ali eram tipo meros vereadores, podemos fazer essa associação. Eles ambicionavam a administração, onde podiam também serem favorecidos pelas leis que eles mesmos fizessem, né? É normal isso na política atual. Então, podemos dizer que essa diferença também aqui, ó, gerou desconforto a ponto dos cabildos fazerem a resistência lá no passado, tá? E havia o Pacto Colonial, né? A Espanha montou uma poderosa organização de exploração e de dominação, no qual as colônias estavam submetidas à diretriz da metrópole.
intervencionismo estatal na economia, as colônias só podiam produzir o que interessava à Espanha e, além disso, tinham que enviar quase tudo o que produziam para a casa de contratação. Enfim, o pacto colonial não deveria haver espaço para brechas, ou seja, nesse momento, tudo que se produzia na América tinha que cair nesse porto aqui. E aqui faziam-se a cobrança dos impostos, que era 20% ao quinto, né? Então, isso aqui deixavam com que os colonos produtores irritados, porque aí eles não tinham liberdade para negociar com outras metrópoles preços melhores e tinham que arcar as compras com a Espanha, ou seja, poderiam comprar produtos mais baratos em outras metrópoles, no entanto, só podiam comprar da Espanha. Esse também é um fato que veio criar essa cisânia futura entre colônia e a coroa. Aqui já iniciamos então a questão da independência. Antecedentes, revoltas populares. Aqui a figura de Tupac Amaru, né? A qual nós vamos falar. 1780 foi o ano da revolta, uma revolta indígena inca, repressão metropolitana, finalizados com 80 mil mortos. Infelizmente. Para garantir a subordinação indígena, os espanhóis colonizadores recorriam aos caciques que comandavam as aldeias e concedia benefícios a eles, né? Como redução de impostos e obrigação de trabalhar em troca, garantiam a manutenção dessa cultura colonial. Reagindo a essa tributação imposta, José Gabriel Nogueira, esse personagem, dizendo descender de Tupac Amaru, líder inca no século XVI, que tinha resistido a uma conquista espanhola, a gente vai ter assim, como no Haiti, a busca pela tradição cultural na evocação do passado como símbolo de luta através das raízes ancestrais, que é capaz e que foi capaz de unir todos em um único ideal. Falando de José, ele estudou em escolas eclesiásticas, né, e como modo de conhecer o cristianismo, como a gente falou, né, a catequese. E estudou também na Universidade de São Marcos, Peru, né, lembrando que a Espanha trouxe bastante universidades para dentro de suas colônias, onde teve acesso ao conhecimentos iluministas. Apesar de ser indígena, nascido ali, na região do Peru, ele tinha conhecimentos iluministas. Sob o nome de Tupac Amaru, iniciou-se uma revolta contra a metrópole. E a elite branca, que é os chapetones, né, com apoio estratégico dos crioulos, que tinham outro interesse, houve violência iniciada com o enforcamento de um chapetone. Então, pessoal, podemos dizer que ele iniciou uma resistência por causa daquelas questões que a gente elencou lá atrás, das mitas e encomendas, né? E de uma outra questão muito importante, que eles estavam perdendo as suas raízes ancestrais ali. Então ele buscou de todas as formas unir os indígenas em torno de uma tradição e assim lutarem contra a coroa. Houve resistência. Os chapetones e os crioulos são partes da elite que ali estão na colônia, que têm as suas diferenças, né? Mas se uniram para combater os indígenas, porque se tratava de uma revolta popular nativista e que buscavam quebrar todas as tradições culturais que ali estavam. Isso não era interessante para a elite. Acabaram se juntando e reprimindo essa revolta de uma maneira bem sintética e acabou Tupac Amaru sendo condenado, né? Vamos dizer que ele foi um dos elementos que incentivou e que disse que há a possibilidade de se revoltar sim. Então ele acabou se tornando símbolo, né? E ele buscava o quê? A expulsão dos espanhóis com a abolição de toda a sua organização administrativa
Isso não interessava de jeito nenhum aos chapetones. A restituição do Império Incaico, que deveria ser restaurado tendo à frente os descendentes da aristocracia inca, isso aí já não interessava nem para os chapetones e nem para os crioulos. A introdução de transformações substantivas na estrutura econômica, e entre elas a supressão da mita e a liberdade de comércio. A consequência dessa revolta foi um aumento da insatisfação contra a metrópole, aliança entre setores populares e a elite crioula. Mais aqui à frente, trouxemos um texto da Maria Lígia Coelho Prado, chamado Esperança Radical e Desencanto Conservador, nos trazendo um pouquinho dessa parte da história. E vamos ler. Mas a Revolução Indígena ultrapassou os objetivos inicialmente propostos por seu líder. Ao lado da proclamação de Tupac Amaru como rei, as massas camponesas destruíram com violência inédita as propriedades espanholas e todos os símbolos de dominação. Podemos observar que tem uma semelhança com Haiti, né? Onde as camadas populares, os povos africanos, na primeira intenção de derrubar a coroa, espalhou bastante violência. Não fizeram distinções entre peninsulares e crioulos. Peninsulares eram os chapetones, os crioulos eram os filhos dos espanhóis nascidos aqui. Desejavam a volta de Tauan Tissuio, o Império Incaico, como eu disse anteriormente, estavam evocando os seus elos tradicionais capazes de unir todas as tribos, assim como também foi feito no Haiti posteriormente. A derrota da rebelião deixou marcas profundas. De um lado, entre os crioulos, um verdadeiro terror diante da possibilidade de novas rebeliões, né? Lembra-se que os crioulos queriam a independência, mas diante dessa total anarquia que eles pensavam, eles não apoiavam. Da parte dos índios, os resultados foram devastadores. Desde 1782 se suprimiram os títulos de nobreza incaica, interferência na cultura, e determinou-se explícita proibição entre as populações indígenas de qualquer tipo de manifestação que pudesse servir para reviver as tradições incas. Outro elemento cultural aqui, nós voltando a dizer. Os indígenas foram até mesmo proibidos de se auto-identificarem como incas, quando falavam os seus nomes. Os nobres incaicos terminaram política e economicamente derrotados. Restou apenas a esperança messiânica, outro elo com a religião, com os sentimentos populares que persistiram mesmo que de maneira subterrânea. Ou seja, eles tinham que manter as suas tradições de uma maneira escondida, né? Não podiam aparecer frente à coroa ou à elite, pois seriam denunciados, com certeza presos e até mortos. Porque sabiam que o elo cultural e o elo religioso era a única forma deles encontrarem uma força e ter esperança em tentar não submeter-se à coroa. Aqui estão no mapa aqui algumas rebeliões, né? Aqui, ó, rebeliões de Tupac Amaru, 1780, tem o movimento comuneiro, 1781. Aqui também, 1798, a Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira, 1789, todas elas com influências iluministas. Rebeliões foi no Haiti, já falado em aula passada. E houve rebeliões sim, não ficaram só detidas no Peru. E isso aí já era uma manifestação, já era um movimento de insatisfação com a coroa, que ia culminar com um processo de independência mais adiante, mas todas as rebeliões populares foram reprimidas. Cabe a gente salientar isso, que elas só possibilitaram a independência quando a elite participou. Aqui temos o contexto da independência e seus aspectos gerais, conforme a gente disse, né? Aqui temos os tópicos,
que a gente vai falar, né? Temos aqui o pensamento iluminista, né? E naquela altura servia como justificativa para a construção de um liberalismo onde fosse respeitada a igualdade jurídica e a liberdade econômica, e era uma oposição à autoridade e à tradição, né? Tivemos também a disseminação ideológica desses movimentos iluministas, né? Que elas passaram pelas universidades, né? Um grande feito pelos espanhóis no período colonial foi a construção dessas universidades, diante da necessidade de homens instruídos e aptos na administração. A universidade foi colocada justamente para a produção de mão de obra mais na questão administrativa, mas que no decorrer dos tempos ela serviu como uma base muito importante para o pensamento iluminista, né? Em 1551 já havia universidade e foi expandida durante vários séculos em diferentes localidades, né? Florescia o conhecimento a ponto de servirem de combustíveis ideários iluministas. As universidades de Lima e México, as primeiras a chegar no continente americano, chegavam livros e ensaios que mostravam as transformações no pensamento europeu. Temos os jornais também, é muito importante, né? Esses periódicos eram clandestinos, pois se a coroa atrevesse a encontrar se eles atrevessem a se mostrarem para a coroa, seriam contidos, com certeza. Surgiam como órgão divulgador desses novos ideais, surgido na Europa e que traziam bons ventos em favor de uma nova realidade, né? Traziam os ares da República. E aí temos a maçonaria. Aqui temos dois sujeitos aqui. Temos o venezuelano Francisco Miranda, né? Um dos precursores, ele era da Venezuela, e temos o Simão Bolívar, que foi um dos precursores também dos movimentos de independência da América do Sul. Ambos eram da maçonaria. A maçonaria, né, foi muito importante nos processos de independência da América do Norte, dos Estados Unidos. Ela teve sua influência nas Américas espanholas e na América brasileira, e a América portuguesa. Aqui temos aqui um texto que é extraído do Aventuras na História, uma revista sobre história, e trouxe as seguintes informações. Miranda fundou uma loja em Londres, batizada de Gran Reunião Americana. Ali atuou na formação de 3 libertadores da América, o chileno Bernardo O'Higgins, o venezuelano Simón Bolívar e o argentino José San Martín. Vejamos aqui que o Miranda fundou uma loja em Londres de maçonaria e instruiu essas três pessoas aqui, citadas, que é o Bernardo, Simão Bolívar e José de Martim, iluministas e ideários da maçonaria, né? Interessante para nossa informação. Esses membros se denominavam Cavaleiros da Razão, previam a independência, o fim da escravidão e a proclamação da República. Estima-se que a iniciação de Bolívar tenha ocorrido na Europa entre 1803 e 1806. San Martín, adepto desde 1808, fundou lojas no Chile, Peru e na Argentina. Podemos observar que a maçonaria esteve diretamente ligada nas libertações das nações americanas. Aqui nós temos os cabildos. Quem eram os cabildos, né? Era uma corporação municipal instituída na América Espanhola. Ela seria como se fosse uma Câmara Municipal, onde se reuniam os crioulos. Crioulos são filhos de espanhóis nascidos nas colônias, tinham menos direitos que os chapetones, né, que administravam e estavam na política. Eles eram considerados hoje como meros vereadores. Vamos fazer uma analogia. Eles não conseguiriam jamais ser deputados, não conseguiriam jamais ser senadores e tampouco governadores. Estavam limitados a essa situação. E isso os deixava bastante constrangidos, já que não podiam participar da política. E eles eram os burgueses, eles eram aqueles que comandavam a economia. Se sentiam bastante desprestigiados e através dos cabildos aí, com as ideologias que vinham da Europa, e eles disseminavam esses pensamentos entre eles,
forçando assim uma resistência e que futuramente foi transformada em independência, né? No contexto da independência, trouxemos o fator da independência dos Estados Unidos, né? Que ela serviu para que as colônias rompessem com as metrópoles, trazendo o liberalismo político, econômico e herdado dos pensamentos iluministas. Vale ressaltar que a Constituição norte-americana serviu de modelo para as Cartas das Nações, posteriormente, quando alcançaram a independência. Além do estímulo para um processo de independência em relação à Espanha, os Estados Unidos, através de uma doutrina chamada de Monroe, onde o lema América para os americanos trouxe uma consolidação para os movimentos que alcançaram a independência, né? Pois a sua doutrina foi de grande importância para evitar que a Santa Aliança colocasse em prática a recolonização da América Latina. Essa doutrina foi implantada em 1823, que garantia a soberania do continente americano em relação à Europa, sendo uma força política, econômica e hegemônica. E temos a Revolução Francesa, que foi um exemplo vivo da vitória contra o modelo absolutista tradicional, destituindo os privilégios da nobreza e da igreja, que defendia os preceitos e a igualdade e a liberdade, política e jurídica e soberania, acima de tudo. E temos também agora os conflitos sociais, né? Aqui a gente trouxemos um texto em espanhol, mas que dá para nós entendermos. Aqui a camada popular, que eram os negros, né? Trabalhavam em minas e plantações, os índios, né, que eram comendados e tinha aquela questão do mita e encomenda, tinha os mestiços e mulatos que trabalhavam com carpintaria, né, artesanatos, tínhamos os crioulos, que eram os encomendeiros e os assendedados, né, ou seja, da fazenda ali. E eles faziam a parte da camada produtiva, ou seja, a parte econômica. E aqui tinha os espanhóis, os chapetones, que eram os nobres e a igreja, que cuidavam da administração. E nessa situação, os crioulos e os chapetones tinham uma terrível diferença entre eles, entre as classes elites das elites, e os crioulos buscavam de toda forma essa igualdade, essa liberdade política. Então eram contra a coroa e os chapetones, de certa forma, defendiam a coroa. Nesse contexto também podemos colocar as reformas borbônicas feitas por Carlos III, lembrando que o Carlos III era um déspota esclarecido, aliou-se de certa forma na administração às ideias iluministas, mas elas não foram suficientemente agradáveis a ambos da elite, tanto os chapetones quanto aos crioulos, que na prática sentiram-se prejudicados. Os crioulos porque não conseguiram se ascender politicamente. E os chapetones, nessa situação aqui, ela acabou perdendo a exclusividade do comércio e assim diminuição dos seus lucros. Então, nessa reforma borbônica, visando melhorar a administração, acabou submetendo tanto os crioulos aos chapetones uma insatisfação, né? Buscavam livre comércio e aí estava uma miscigenação, né? Uma abertura comercial muito pouco suficiente para os anseios da burguesia. Surge o estopim para a independência das colônias, né? Foi nada mais nada menos que as guerras napoleônicas, onde Portugal e Espanha foram invadidos, né? Pela questão do bloqueio continental. Após a invasão de Napoleão à Espanha, houve bastante resistências. Trouxemos essa figura aqui, né? Com o título E Eles São Como Bestas Selvagens, Os Desastres da Guerra, Francisco Goya, deve ser um quadro, e mostrando a resistência com as mulheres, ou seja, essa resistência houve dentro da França militarmente, dentro da Espanha militarmente e dentro das colônias também, que eram contra a presença da França, ou seja, já buscavam uma autonomia com a Espanha. Agora, com a invasão napoleônica, eles não queriam estar na mão de outras potências estrangeiras. Então, gerou essas resistências na Espanha e nas colônias da Espanha.
Na Espanha, se refugiaram na cidade de Cádiz, né? Criaram uma junta governativa e elaboraram uma constituição liberal com um governo de monarquia constitucional, ou seja, com a prisão do presidente, do governo do rei, né? Eles acabaram dando brecha para que os liberais dentro da Espanha pudessem criar uma nova constituição liberal e uma monarquia constitucional. Isso criou uma guerra civil dentro da Espanha, mas não vamos delongar nessa questão. E a elite crioula também, a partir dos cabildos, constituíram juntas governativas, onde na teoria estariam subordinadas à Espanha, mas na realidade tinham uma autonomia. Ou seja, esse vácuo no poder acabou deixando que os liberais pudessem exercer certa autonomia, né? E que essa certa autonomia não queria ser perdidas. Tanto que, com a restituição do poder à coroa espanhola em 1813, quando Napoleão perde a guerra, o rei Fernando VII ele tentou, por meio de força, restituir a autoridade das colônias, né? Neste momento não havia mais volta, como eu estava dizendo. Uma vez conquistada a autonomia, dificilmente eles queriam voltar a ser submetidos. Então, a partir desse momento, o processo de independência já estava consolidado dentro da sociedade. Faltava agora a prática, né? E esses movimentos também surgiram a partir desse vácuo de poder e da sensação de autonomia. Diante da grande repressão, a cidade de Cádiz se tornou refúgio para a resistência espanhola, onde reuniriam através de uma junta governativa autônoma e propuseram uma nova constituição, aproveitando assim o vácuo do poder por conta da prisão do rei pelas tropas francesas. Em 1812, aprovaram uma nova constituição, realizada por deputados espanhóis e também da América Espanhola. Ela representou um avanço em relação ao direito das pessoas e com relação às colônias americanas manteve a desigualdade de direitos e de representação. Como nós dizemos lá na frente, foi uma revolução burguesa. Poucos estavam ligando para as camadas populares. Dava algumas benesses, né? Como aqui, por exemplo, que estabeleceu a liberdade de imprensa e a inviolação de domicílios, tá? Respeitando a propriedade privada, aquilo que vinha na França. Aboliu o tributo pago pelas comunidades indígenas na América e o trabalho forçado, o MITA, ou seja, também buscou um apoio das camadas populares. Conferiu o direito de voto a todos, só voto, gente, tá? Nada mais do que isso. Tanto que fala que manteve a desigualdade de direitos de representação política, só tinham direito a voto. Agora, de representação política para aferir, para impor algumas suas ideias de direito, nada. E aqui temos o apoio inglês, né? Capitalismo industrial e mercantilismo. Trouxe um texto aqui de Cláudio Vicentino, do livro História Geral do Brasil, que assim fala. Dentro da lógica do capitalismo, para que os donos de indústrias pudessem ampliar a venda de seus produtos para as regiões distantes, era necessária a existência de mercados livres, isto é, que não houvesse restrições à entrada de produtos industrializados em qualquer região do país. No entanto, sabemos que esses países, como a Espanha e Portugal, impunham às suas colônias na América um monopólio comercial. No caso das colônias espanholas, o comércio era exclusivamente da coroa, controlado por um órgão governamental conhecido como a Casa da Contratação. Qualquer mercadoria vinda de outro país deveriam ser adquiridas por comerciantes autorizados pelo governo espanhol, taxada e só então embarcada para as colônias da América. Essas restrições eram desfavoráveis, portanto, aos interesses industriais europeus, dentro dos quais se destacavam os ingleses, que desejavam vender seus produtos diretamente aos mercados consumidores. Então, vejamos que também para a questão da independência das colônias espanholas tinha um grande interesse para os ingleses que isso acontecesse. Mas ela não aconteceu de imediato, porque houve dois momentos. Em 1807 e 1814,
No primeiro momento, a Inglaterra não se envolveu no conflito entre a coroa e a metrópole, porque precisava do apoio espanhol contra a França de Napoleão, né? Lembra-se das guerras napoleônicas. A Espanha ela foi punida por ter violado o bloqueio continental e a Inglaterra juntou-se à Espanha para tentar derrubar o Napoleão. Então, nesse momento, não seria interessante um apoio para a independência das colônias quando necessitava do apoio espanhol para vencer Napoleão. Então, no segundo momento, em 1817 e 1824, depois da derrota de Napoleão, os ingleses já enxergavam a independência como das colônias espanholas como possibilidade de ampliar seus mercados para o consumo, porque o fim do exclusivismo colonial deixaria livre o mercado para que os produtos ingleses pudessem ser negociados. Simples assim, né? Não havia outra situação, porque aí a quebra do monopólio espanhol, e assim os crioulos podiam vender para quem quisesse e comprar de quem quisesse. Não precisaria estar pagando as taxas para intermediários espanhóis. A participação inglesa nesse processo foi de reconhecimento diplomático das independências, que era de suma importância para as novas nações. A emancipação conquistada para que essas novas nações tivessem um início, a Inglaterra abriu créditos emprestando valores, uma nova oportunidade de lucrarem, né? Porque eles emprestando dinheiro, eles poderiam lucrar com exclusividade de produtos, de venda de produtos, de compra de produtos. Ou seja, a gente ia ter uma percepção de que, apesar de ser independente da Espanha, eram dependentes da economia. Então, essa era a questão da Inglaterra, que no primeiro momento apoiou a Espanha contra a França. A partir do momento que Napoleão perdeu a guerra, a Inglaterra apoia as colônias espanholas para uma independência. Aqui temos uma charge, onde depois da queda de Napoleão, aqui se restaura as monarquias, não é verdade? A Santa Aliança. Então eles estavam buscando, de novo, repartir o bolo. Tinham a ideia de voltar à América e restituir todas as colônias que tinham sido que ganharam a independência, né? E aqui do lado estavam os ingleses aqui, e aqui juntamente temos o Lord Canning, o ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, né? E ele escreveu aqui: a América espanhola é livre. Se nós não manejarmos mal nossos interesses, ela é inglesa. Né? Aqui temos a Santa Aliança querendo voltar a recuperar as colônias perdidas. E aqui temos a Inglaterra dizendo que se a gente for bastante conscientes, a gente pode tornar a América inglesa. E eles foram bastante conscientes porque aproveitaram a oportunidade e financiaram a estruturação das colônias. E através desse dinheiro conseguiram certas exclusividades de comércio que proporcionaram a eles muito ganho, porque abriu a porta para consumo dos seus produtos e aquisição de matérias-primas para a produção destes. Aqui temos a América para os americanos, né? Aqui nesse momento aqui podemos dizer sem medo de que tem aquela doutrina Monroe, ela feita em 1823, porque nesse momento a Santa Aliança, como vimos na charge anterior, pretendiam voltar a restaurar as suas ex-colônias. Porém, os Estados Unidos, através dessa charge aqui, colocou um limite. Falou aqui não, América para os americanos, vocês aqui não virão mais, não terão mais essas colônias. A partir do momento aqui nós iremos tomar conta de nossas diretrizes. Não mais precisamos dos europeus. Mas na realidade aqui embaixo, essa questão da América para os americanos, ele queria a América para os americanos dos Estados Unidos, né? Aqui, como está escrito, a América é para os americanos. Com o passar dos anos, porém, ficou mais claro que esse lema poderia ser interpretado como
a América para os americanos. Então havia também por trás do contexto os interesses tanto dos Estados Unidos quanto dos ingleses de aproveitarem-se das novas nações e impusessem um comércio, Vejamos aqui uma situação, aqui a América colonizada, depois tornou-se independente. Aqui a figura do Gargamel e do Gato Cruel, para quem viu os Smurfs, né? E aqui dá para se entender que os Estados Unidos e a Inglaterra de olho nesses países que seriam independentes, para aproveitarem e ganharem dinheiro na exploração. Aqui temos um mapa, tá? Não está muito bem nítido, mas aqui de vermelho são as empresas britânicas, tá? E o de azul são as empresas norte-americanas. Vemos aqui no México, por exemplo, muito petróleo, né? E aqui está Standard Oil, JP Morgan e uma indústria e uma exploradora de petróleo inglesa, todos sugando as riquezas minerais do México, né? Em troco do quê? Do financiamento para a estrutura. Aí vocês vão dizer, mas somente a estrutura? Lógico, quando você fala em dinheiro, você fala em toda a estrutura, principalmente a política, né? Porque aqui ocorrem situações que há lobbies. Por exemplo, aqui na Argentina, temos bastante empresas de finanças da Inglaterra, são duas aqui, Finança e Comércio, né? No Brasil também há investimentos britânicos depois da independência. Aqui no Peru exportava exclusivamente cobre. Aqui na Bolívia era prata e estanho. Ou seja, eles ganhavam tanto na venda quanto na compra de matérias-primas exclusivas. Aí vamos dizer, e a Santa Aliança? Da Santa Aliança só ficou a Inglaterra. As outras, outras empresas tiveram poucas participações. Ficou delineado aqui a América praticamente, nesse momento aqui, uns 60% a 70% por exploração britânica, com financiamentos e ganhos políticos, e aqui na região do México, na região central, amplamente domínio norte-americano. Então, explica-se do porquê que estavam financiando a independência. Aqui estão os movimentos de independência. Houve duas fases, né? De 1810 até 1815. Coincidentemente, a mesma fase em que a Inglaterra estava apoiando a Espanha. E a segunda fase, quando a Inglaterra passou a apoiar as colônias, né? E nessas duas fases aqui se consolidaram a independência na América. Os movimentos de independência a gente vai tratar só do México, porque ela tem uma particularidade muito interessante, que ela teve dois movimentos, né? Ela veio de 1810 e consolidou-se em 1821, mas no primeiro momento ela era de caráter popular, né? Buscava independência política, buscava mudanças nas condições sociais, terra para os pobres, seria a reforma agrária, fim da escravidão, igualdade de direito, né? E elas eram de caráter popular. Foram sufocadas pelos crioulos e os chapetones. Engraçado, porém triste, sabíamos que os crioulos eram a favor da independência. Os chapetones nem tanto, porque eram ligados à coroa. Mas os crioulos juntaram-se aos militares e sufocaram essa independência. Porque essa independência era de caráter popular. Eles já tinham experimentado isso na experiência do Tupac Amaru, onde também era de caráter nativista e popular. Queriam não só reformas políticas, mas como reformas de condições sociais, que para eles não eram interessantes. Nesse momento, juntaram-se à elite local, junto com o exército, e reprime essa situação. Aqui temos aqui o Padre Hidalgo, um dos idealizadores desse movimento de independência,
é chamado Grito de Dolores, né? É muito interessante estudarmos depois isso aprofundadamente. É um grito famoso de independência e ele acabou sendo derrotado e foi morto, e depois apareceu, seguindo seus passos, o padre Morelos, que também chegou a decretar a independência e chegou também a fazer um governo de caráter popular, mas acabou sendo sufocado pelas elites e o exército, e ambos acabaram mortos, enforcados e até esquartejados. E já em 1821, né, já era um movimento idealizado pelos militares, mas eles queriam apoios tanto da elite crioula quanto também da igreja. Então criou e acabou criando um plano onde ele queria constituir uma monarquia constitucional católica, exclusivamente católica, ganhando apoios da igreja e o apoio do crioulo, porque permitiu que eles se ascendessem politicamente, trabalhassem também na administração. Não tardou muito tempo, eles aceitaram o plano do general Iturbide e conseguiram a independência junto à Espanha. Em 1823, o imperador é deposto por republicanos e com apoio amplo da maçonaria, e esses mesmos que apoiaram o general Iturbe acabaram fazendo um novo golpe e adotando a república. Então, o que podemos ver nesse exemplo é o seguinte: caráter popular de movimento de independência era amplamente sufocado. Essa independência aqui são de caráter da elite, né, local, é uma revolução amplamente burguesa, aos moldes das revoluções na Europa. E aqui temos duas figuras de libertadores da América do Sul, San Martín e Simão Bolívar, muito conhecidos. Vamos mencionar alguns feitos, né, de forma genérica, não específica, porque essas duas figuras mereceriam uma aula bem longa e bem exclusivista, né? Vamos lá. San Martín era um militar de enorme experiência. San Martín está aqui. De enorme experiência, que havia prestado serviço à coroa na Espanha, crioulo, nascido na Argentina, ou seja, elite, tá? Vamos lá. Assumiu o processo de independência em territórios hoje que correspondem à Argentina, em 1816, o Chile, que alcançou sua emancipação em 1821, assim como o Peru. Ele desejava criar estados independentes na América, cada qual governado conforme os interesses da população. Era adepto da monarquia constitucional, afirmando que evitaria uma guerra civil e facilitaria o reconhecimento de independência por parte da nobreza europeia. Ou seja, segundo fontes históricas, ele era um adepto à monarquia e que, segundo a justificativa dele, ao instalar-se a monarquia na América Espanhola e assim também colocar como reis expoentes da Europa, facilitaria a aceitação de um domínio livre, ex-domínio livre. Já temos aqui o Bolívar, foi um general e representava a elite crioula, atuou na região norte da América do Sul. Em 1819 conseguiu a independência da Gran Colômbia, que depois se desmembrou em nações como Venezuela, Equador e Colômbia. Por volta de 1830 e, por fim, libertou a Bolívia em 1825. Tornou-se presidente das novas repúblicas oriundas da Gran Colômbia e do Peru. Bolívar era um militar centralista que acreditava em um poder forte e único, compostos por estados independentes, porém solidários entre si, e que formasse uma confederação. Temos aqui a ideia do pan-americanismo, né? O que é o pan-americanismo? A ideia de Simão Bolívar era construir uma América unida, apesar de serem países e nações independentes, mas queriam construir uma confederação e que houvesse um líder nessa confederação e que pudessem representar os anseios da América perante a Europa e perante a América do Norte,
E vamos dizer que seria uma espécie de União Europeia, seria uma espécie de Mercosul, mas muito mais integrada do que hoje, né? Era uma aspiração dele de criar um grupo que pudesse ter uma voz única, tá? E é muito difícil, porque você vai ter 10, 15, 16 países que todos pensam de maneira diferente, que têm ideologia diferente, e ter uma voz única seria um grande problema para se equacionar. A não ser que esses países, 15, 16 países, tivessem a mesma ideologia. Isso seria muito difícil. Mas vamos lá. Bolívar, depois ele consolida a independência, o objetivo dele é instituir o pan-americanismo, que seria uma unidade política de toda a América independente, e o lema dele era América univos ou o caos vos devorará. O objetivo era fortalecer a América para impedir o domínio das potências como Inglaterra e Estados Unidos. Como observamos naquele mapa anterior, onde as empresas norte-americanas e as empresas e finanças inglesas apoderaram-se das nações economicamente através das suas reestruturações e influências políticas. Caso o pan-americanismo existisse naquele momento, isso não seria daquela maneira. Haveria sim, talvez, um contraponto em que os países se beneficiariam com os ingleses norte-americanos, não levando prejuízo, ou seja, não podendo influir dentro dos seus países. Haveria um tratado de comércio comum, mas que as ideologias econômicas e ideologias políticas não pudessem interferir no andamento político e da economia de cada país. Mas, no entanto, sob a bandeira inglesa e os Estados Unidos já consolidadas dentro das nações, houve o Congresso do Panamá, que foi um sonho não realizado, e o Simão Bolívar não consegue os apoios dos demais líderes crioulos para implantar o pan-americanismo. Eu coloquei o Brasil aqui que não compareceu, porque o Brasil era uma monarquia, não compartilhava com os ideais republicanos e, além do mais, era uma nação escravista, coisas que eram abolidas pelas repúblicas, né? A Inglaterra financia o nacionalismo dos líderes crioulos, são o caudilismo, é um tema que não vamos tratar aqui, senão nas formações das nações da América Espanhola a gente vai falar de cada país detidamente. E financia o nacionalismo dos líderes crioulos de uma forma de manter a fragmentação e a fragilidade da região, facilitando seu domínio sobre a América independente. Bolívar é derrotado e abandona a luta pelo pan-americanismo. Lembrando que no governo venezuelano de Hugo Chávez, né, ele modifica o nome da Venezuela colocando República Bolivariana e ele queria, sim, juntamente com outros países, criar esse pan-americanismo, sabe? Não de uma forma na íntegra como o Bolívar, mas era a intenção dele fazer isso. Aqui vemos os países todos fragmentados, né? Não como idealizava Bolívar, ou seja, a fragmentação, umas por questões geográficas, outras por questões políticas, econômicas e de rivalidades entre os caudilhos que eram os, entre aspas, ditadores que assumiram o poder posteriormente na América Espanhola. Aqui temos um texto aqui, fragmentação das ex-colônias espanholas. A união da maioria dos novos países independentes da América Latina não ocorreu por dois motivos. Primeiro, porque a Inglaterra e os Estados Unidos, que disputavam o controle econômico da América Latina, não viam com bons olhos a união política dos países latino-americanos. No entender das potências, quanto mais fragmentada fosse a América Latina, mais difícil seria para ela enfrentar os interesses econômicos ingleses norte-americanos. Segundo, porque os grandes proprietários de minas e terras, as elites nativas, agora nacionais,
sentiam mais à vontade para controlar seus interesses econômicos numa América Latina fragmentada, composta de unidades políticas menores. Dessa forma, seria mais fácil para o produtor de cacau da Venezuela influenciar a política da sua região se tivesse apenas que negociar com políticos venezuelanos, sem ter que brigar com proprietários de minas e terras de outras regiões. Bem explicado e bom para nossa reflexão. Quais foram as consequências? Manutenção da estrutura produtiva colonial, ou seja, manteve-se mesma estrutura, ou seja, mais uma vez as camadas populares não foram ouvidas. Persistência da dependência econômica dos novos estados, hoje agora não eram independentes, entre aspas, dependiam sim da economia da terra e norte-americana, que em grande avanço. A independência política acompanhada de uma revolução social e econômica. A perpetuação da dependência econômica latino-americana em relação ao capitalismo industrial inglês, depois norte-americano. E hoje sofremos até hoje, esse mesmo processo. Aqui temos uma tirinha para refletirmos e logo após finalizarmos com o texto da Maria Lígia. Aqui estão figuras do Snoopy, né? Do desenho animado. Aqui tem o Charlie Brown, aqui tem a Lucy e o Lino, que são irmãos, né? E aí chega o Charlie Brown e diz: Feliz Dia da Independência. Aí o Lino responde: Obrigado. O que significa a palavra independente? Aí o Charlie fala: Significa ser livre da influência e do controle dos outros. Aí vem o Lino, olha para a irmã, que é bastante possessiva, e diz para ela: O que você acha disso? Veja o semblante dos colonizadores. Mesma coisa que chegasse o México colonizado pela Espanha e dissesse: O que você acha de eu ser livre? Né? Os sentidos da liberdade nas lutas de independência. Texto de Maria Lígia. A liberdade, no entanto, não é um conceito entendido de forma única. Tem significados diversos, apropriados também de formas particulares pelos diversos segmentos da sociedade. Para um representante da classe dominante venezuelana, Simão Bolívar, liberdade era sinônimo de rompimento com a Espanha e para a formação de fulgurantes nações livres que seriam exemplos para o resto do universo. Mas, principalmente, nações livres para comerciar com todos os países, livres para produzir, única possibilidade, segundo essa visão, do desabrochar do novo mundo. Já para Dessalines, o líder da revolução escrava no Haiti, a liberdade, antes de tudo, queria dizer o fim da escravidão, mas carregava um conteúdo radical de ódio aos opressores franceses. Para outros dominados, oprimidos, como os índios mexicanos, a liberdade passava diante da Espanha e muito próxima da questão da terra. Na década de 1810, os líderes da rebelião camponesa mexicana, os curas pobres de pequenas aldeias, Hidalgo e Morelos, clamavam por terra para os deserdados. Eis o sentido de liberdade para cada um, para o crioulo, para o escravo e para o índio. E aqui é a linha do tempo, onde cada ano aqui ocorreu as independências. Pessoal, assim finalizamos o nosso estudo do dia de hoje e que possamos refletir bastante sobre a questão da independência. Até a próxima.